Fala, trader! No vídeo de hoje, galera, eu vou estar explicando na prática, como é que funciona a nossa estratégia que utilizamos aqui no projeto Operando com R$ 500. O nosso projeto, galera, teve duração de uma semana, onde eu operei, dentro da estratégia, seguindo todo o plano, que a gente planejou para executar dentro das metas que a gente colocou, dentro do stop que a gente definiu. Então a gente conseguiu, estar finalizando aquela semana do projeto com o valor de R$ 94. E agora eu irei estar mostrando aqui como é que funciona o nosso operacional na prática, quais as regiões a gente não deve operar e quais as melhores entradas dentro do nosso setup que a gente definiu no nosso projeto, beleza? E eu estarei mostrando aqui, galera, para vocês, como inserir a nossa VWAP e como é que eu vejo, o mercado para o dia que está começando, beleza? Iremos aqui para o gráfico, inserir a nossa VWAP, botão direito, como vocês já sabem, inserir indicador, VWAP, vamos estar inserindo a VWAP, depois eu vou inserir mais uma VWAP novamente e uma terceira vez. Por que, galera? Porque eu utilizo 3 VWAP, eu utilizo a VWAP semanal, eu vou estar modificando a cor aqui, colocando a cor em azul, e vou modificar essa aqui para a VWAP mensal, beleza? Deixa eu mudar novamente aqui, colocar uma cor branca. Então a gente utiliza, as 3 VWAPs, eu utilizo as 3 VWAPs que para mim é onde funciona muito bem, galera. Esse setup aqui para mim foi o que mudou, assim, minha visão, depois que eu inseri esses indicadores. Então aqui, galera, como é que eu faço, as minhas marcações diárias, Eu venho no gráfico diário, para eu ver como é que está o funcionamento onde a gente está, trabalhando no mercado. Então aqui a gente pode ver, que o índice, ele está em uma tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. E aí eu venho e faço apenas 2 ou 3 marcações, que é a máxima do dia, galera. Eu me baseio muito na máxima do dia, a gente vai fazer a máxima do dia aqui, a mínima do dia anterior e até então somente essas 2 marcações. A gente vem agora para o gráfico de 15 minutos, beleza? Aí a gente vai utilizar aqui a nossa Fibonacci. Para que é a Fibonacci, galera? Para a gente identificar, a retração que o preço nessa tendência ele pode vir e respeitar, para a gente estar tentando, nessas regiões fazer as nossas operações. Então eu venho aqui, marco, a retração, pego no topo até o último fundo dessa pernada aqui, e aí a gente tem já a nossa região aqui, aonde a gente pretende, fazer as nossas operações, caso ele venha nessas regiões aqui de retração. Eu utilizo apenas, galera, a região de 61,8 da Fibo e 50%. Algumas pessoas utilizam outras marcações, de Fibo, mas eu utilizo apenas essas duas aqui, beleza? Então vamos aqui para o dia, de sexta-feira, que foi último pregão. Eu vou estar colocando aqui no nosso time frames que eu executo as nossas ordens, que é no gráfico de 1 minuto. Estarei colocando aqui no gráfico de 1 minuto, beleza? E aqui o que é que a gente tem? A gente tem aqui a marcação, do nosso dia anterior, que é esse topinho daqui de cima, beleza? A gente tem esse topinho aqui de cima. E aí a gente sabe que essa região aqui é a nossa máxima do dia, beleza? Até aí, tranquilo. Então, galera, o que é que aconteceu aqui nesse cenário, O mercado ele já abriu com força, veio testar, essa região aqui e não teve força de dar continuação em alta. Então, o nosso setup nada mais é que a gente vai esperar o preço vir, fazer o pullback. Caso ele fechasse nessa região aqui com candle de força como esse daqui, a gente poderia estar pegando uma compra nessa região com stop na mínima, e tentar seguir o fluxo de alta, beleza? Mas como
o mercado ele não deu continuidade, né, nessa primeira puxada aqui e não conseguiu romper a máxima do dia anterior, o que é que a gente faz nesse cenário? Que foi exatamente o que eu fiz na sexta-feira, né, que eu acabei pegando essa venda aqui perfeita, galera. Então, a gente vai esperar ele vir, como ele perdeu aqui, né, não deu continuidade nesse movimento, acabou rompendo. Você pode ver aqui que ele rompeu forte nesse candle aqui, rompeu muito forte, e aí ele não conseguiu retomar a alta e ficar acima da VWAP. Nesse cenário aqui, galera, o que foi que eu fiz? Eu vim, peguei uma venda pela essa região aqui, coloquei o meu stop na máxima, beleza? E aí a gente foi conduzindo o nosso trade mais ou menos até essa região aqui de fundo, beleza? Então, o nosso setup ele funciona dessa forma, galera. A gente vai esperar o preço subir, vir, bater na VWAP forte, né? Romper a VWAP com força, com fluxo, tá vendo? Com volume. E aí esperar que ela faça um pullback e rejeite novamente a VWAP. Fazendo essa rejeição, a gente estará entrando, né, na nossa operação com stop sempre a máxima do estopinho ou atrás da VWAP em si, e tentando buscar lá, né, o nosso alvo. Então, qual seria o nosso alvo aqui? Seria 2 vezes o nosso risco, beleza? Então, a gente pode fazer uma projeção aqui com a projeção de Fibo, né? Que é você pega aqui, vamos supor, desse último topo aqui até esse último fundo aqui, projetar para baixo, que aí a gente vai conseguir ver aqui, né, aonde será a nossa saída. Nossa saída será por aqui, ou caso você veja que o mercado ele está com uma tendência mais forte, né, você pode estar buscando outras regiões, como a região aqui do 300% dessa projeção de FIBA, que nada mais é do que 3 vezes o nosso risco, né? Então, o nosso operacional ele funciona dessa forma, galera. Eu vou estar aqui agora voltando, né, para outros dias para você ver que também funciona. É muito fácil, né, depois do mercado passar, né, estar aqui mostrando para vocês, né, como as pessoas falam, mas não é essa a questão, galera. A questão é que funciona e vocês podem ver e podem estar estudando, né, através do replay, que vocês vão ver que realmente é um operacional muito bom. Basta você ter paciência e saber gerenciar o seu capital, né? Que é o mais importante dentro desse sistema. Então aqui a gente está no dia 15, que é na quinta-feira. O mercado ele abriu nessa região aqui, tentou romper a VWAP, não conseguiu, e aí em seguida ele devolveu, né? Ele fechou aqui nesse candle aqui em cima, e aí ele devolveu. Até aí, beleza. Aí o que é que a gente espera desse cenário aqui? A gente espera que ele venha, como ele veio, rompa novamente a VWAP para baixo e que nos dê um candle gatilho, como esse daqui, um candle de força, onde ele consegue tipo engolfar, né, vários outros candles atrás, tá vendo? Que esse candle aqui ele deixou para trás esse candle, esse e esse daqui. Então isso aqui é um candle de força de volume, beleza? Então nesse cenário aqui, o que é que o nosso operacional ele nos diz, né? Ele nos diz que aqui teve uma agressão de compra. E nesse momento que a gente tem essa agressão de compra, eu executo a minha compra no fechamento desse candle e posiciono meu stop abaixo desse candle. E aí o que é que a gente faz agora nesse cenário? A gente faz a nossa projeção. A gente pega aqui o nosso stop que está nesse fundo. Espera aí, só um momento. A gente pega o nosso stop que está nesse fundo e projeta ele para cima. Como vocês podem ver, a gente pegou aqui, né, toda essa alta aqui até chegar no nosso alvo de 2 vezes o nosso risco ou 3 vezes o nosso risco. E dentro desse cenário a gente tem outras entradas. Você viu que ele veio novamente aqui, tentou romper novamente esse fundinho, não conseguiu e voltou acima da VWAP. A gente poderia estar fazendo novamente uma outra compra nessa região. E ele nos deu uma outra oportunidade de entrar, que foi o que voltou, fez novamente pullback, deu esse candle maravilhoso aqui, muito bonito, segurando na VWAP, e a nossa compra seria justamente nele também. Projetamos aqui o nosso alvo,
de 2 vezes o risco, ou 3 vezes o risco do nosso trade, né? O stop deveria ficar nessa região aqui, galera. Eu até posicionei errado. O stop deveria ficar aqui embaixo. Pronto, perfeito. Então a gente tem aqui que ele bateu no nosso 2 vezes o nosso risco desse fundo aqui até aqui, ou caso vocês conduzissem, né, o trade, poderia sair aqui em cima. Então nosso operacional funciona dessa forma, galera. Dessa forma que é o modelo, né, que eu opero. Ele funciona também em outros horários, mas o horário que eu busco operar é de 9 até ali às 10h30, 11 horas. Para mim é o suficiente dentro do sistema que eu opero, beleza? Então aqui, ó, nesse dia aqui mesmo, vocês podem ver que ele bateu nessa região, tentou romper novamente a VWAP, rompeu a VWAP, e quando ele rompe esse fundinho aqui, galera, o que é que nós temos aqui? A gente tem uma quebra, né, de estrutura. Como o preço estava trabalhando em alta, e aí como ele perde esse fundinho aqui, ele quebrou uma estrutura e vem novamente testar a VWAP e não consegue passar. Tá vendo que ele não consegue passar? Então aqui dentro do nosso operacional, o que é que a gente vai fazer? Iremos executar uma venda nesse candle aqui ou nesse aqui, onde ele rejeitou a continuação, né? No caso aqui para alta, continuação não, o rompimento da VWAP ele não conseguiu romper para dar continuação de alta e acabou fechando novamente aqui. Então a gente irá fazer, né, a nossa entrada ou nesse candle ou nesse candle daqui e fazer a nossa projeção de alvo. A gente vai aqui e marcar a nossa projeção de alvo, como vocês podem ver. Alvo foi atingido aqui. Aí todos os dias a gente tem a oportunidade, galera. Você vê que nesse dia aqui, ó, a gente teve aqui a VWAP semanal, a VWAP mensal, passando aqui por cima. E aí ele conseguiu fazer, né, o rompimento, rompeu aqui as duas VWAP, depois ele fez o pullback, voltou para cima aqui a gente teria feito a nossa compra, teria tomado um stopzinho, também tem stop, galera, dentro do nosso operacional. Para quem acha que a gente não tem stop, a gente tem stop sim dentro do operacional. Mas aí depois de a gente tomar esse stop, você vê que ele deu outra oportunidade nesse candle aqui da gente retomar a nossa compra. Então a gente teria tomado aquele stop, teria posicionado o nosso stop aqui, teria feito essa compra, iria projetar, né, o nosso alvo 2 vezes isso aqui para cima, e o nosso alvo estaria sendo executado aqui ou aqui nessa região, beleza? Então a gente tem, galera, todo o dia, né, do mercado para estar esperando, aguardando a melhor oportunidade dentro desse operacional. Você vê que o mercado ele desceu com força, ele veio aqui novamente, rompeu tanto a VWAP diária, tanto a semanal, tanto a mensal, e aí ele fez o pullback. Na volta do pullback, compra aqui e segue o fluxo, saindo aqui no topo ou fazendo a projeção, né, de 2 vezes o risco para cima, que daria mais ou menos aqui nessa região. Então, todos os dias, galera, todos os dias dentro do nosso operacional, ele dá alguma oportunidade. Então, galera, estamos aqui, né, no dia 26 de dezembro, onde o mercado ele abriu, né, com um gap de baixa. E aí, após esse gap de baixa, ele ficou trabalhando dentro, né, da VWAP, rompia para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo novamente. E aí ele fez esse rompimento aqui de fundo, beleza? Então nesse cenário aqui, galera, aonde a nossa VWAP ela tá andando praticamente de lado, tá vendo? Ela não tem nenhum tipo de inclinação, tá vendo? Nesse cenário aqui é um dos cenários que a gente evita estar fazendo nossas operações. Por que eu digo isso? Porque, galera, esse cenário aqui é onde a gente estopa as nossas operações, né? Vamos supor aqui que nesse primeiro dia aqui deu pra gente aqui uma compra, tá vendo? O mercado veio descendo, veio aqui novamente, voltou, ancorou aqui na VWAP e a gente fez a nossa primeira compra do dia. Inclusive essa primeira compra do dia aqui, independente de ela estopar ou não, eu iria fazer, porque está tudo dentro do nosso operacional, né? Como a gente opera, na verdade eu opero, né,
a abertura do mercado até as 11 horas, nesse tipo de operação eu iria estar entrando. Então, após eu ter feito essa entrada e após ter tomado o primeiro stop aqui nessa região, eu iria aguardar algum desenrolar do mercado. Por quê? Porque a gente está em um cenário aqui onde a gente já abriu com um gap de baixa, né, de 400 pontos. Se a gente puxar a nossa pernada toda, a gente tem um gap aqui de 1.200 pontos, ou seja, o mercado desceu aqui reto 1.200 pontos, ou seja, é um cenário bem propício do mercado andar de lado, tá vendo? Ele vem, desce, volta, desce, volta. Então, qual é o melhor cenário possível da gente estar fazendo a nossa entrada dentro do nosso operacional? A gente vai ter que esperar o rompimento, né, tanto desse fundo, tanto da abertura. Então, galera, dentro desse cenário que vocês estão vendo aqui, não tem o que ser feito, porque o preço ele justamente está andando de lado, tá vendo? De lado, todo tipo de operações aqui dentro do nosso operacional não é interessante da gente ser feito. O ideal aqui é a gente esperar, né, ele romper tanto a máxima, tanto a mínima, para a gente ver se a gente consegue, após esse rompimento de máxima e mínima, buscar algum tipo de operações dentro do nosso setup, beleza? Então vocês podem ver que ele demorou aqui, né? Ele só foi romper essa região às 11h37. Então, após ele romper, a única oportunidade próxima aqui que ele deu pra gente foi aqui, né? Já era aqui 2h05 da tarde, né? E ele não chegou a tocar, não necessariamente ele precisa estar tocando a nossa VWAP para a gente estar executando a nossa entrada. A gente só precisa analisar força, né, de defesa nessa região, onde vocês podem ver esse candle aqui, onde ele engolfa, né, todos esses candles daqui e fecha bem bonito. Ou seja, a nossa entrada seria justamente no fechamento dele com stop na mínima ou abaixo da nossa VWAP, onde a gente tem mais uma proteção, né, que é a nossa VWAP. Então a única operação no dia que ele deu foi aqui, beleza? Então trade nada mais é, galera, que ter paciência, né? Esperar o momento certo. A gente não pode estar saindo de forma alguma do nosso operacional, do nosso plano que a gente executou. Dias como esse aqui, ó, galera, são perfeitos para o nosso operacional, né? Olha que maravilha. A gente vê aqui que o mercado ele rompeu a VWAP, voltou bonito nessa região aqui, fez o pullback, não conseguiu passar da VWAP novamente. A entrada poderia pegar nesse candle aqui, se vocês quisessem mais uma confirmação, ou até mesmo aqui, beleza? Com stop na mínima. Você vê que ele também veio para cá, fez o pullback novamente, entrada novamente aqui, buscando nosso alvo 2 vezes nosso risco. Novamente aqui ele veio ancorar na nossa VWAP, não conseguiu romper, entrada novamente. Você vê que esse dia foi perfeito, galera. Quantas oportunidades de compra ele deu. Deu uma, deu duas, deu três, deu quatro operações para a gente perfeitas dentro do nosso operacional. Então, é só seguir, galera, esse sistema que vocês vão ver que ele é bem lucrativo, né? Muito, muito lucrativo. E é isso, galera. Quem gostou, né? Se possível, curte aqui o nosso vídeo, deixa algum comentário aqui, se inscreve no canal que ajuda muito ao canal, galera, a buscar, né, mais pessoas e me ajuda muito aí nessa caminhada, beleza? E é isso, galera. Valeu!